tudo parecia tranquilo. Mas, de repente, o vento mudou. O céu escureceu. As ondas começaram a se levantar. O medo tomou conta da mente, do barco, da alma. A tempestade era real. A ameaça era visível. A fé parecia pequena. Mas Jesus no barco, com uma palavra, ele acalmou a tempestade. Cale-se o vento! Acalmem-se as águas! Neste momento, tem pessoas vivendo a tempestade da doença, da ansiedade, do medo, da alma cansada, da dor. Mas quando Jesus entra, a tempestade se cala. A paz se estabelece. A cura acontece. Jesus entrou no barco e tudo mudou. Eu tenho 9 a 10 anos que eu tinha o vírus HIV. Aí o meu marido falou pra mim assim: eu vou te levar num lugar que você vai ser curada. Aí eu vim passando debaixo do véu e determinando que eu ia sair daqui liberta. E aqui é quando deu negativo. Aqui, ó. 10 anos. Colocou o corpo no campo espiritual e Deus limpou o sangue dela. Terça-feira, na corrente dos 70, a poderosa entrada de Jesus. Porque aqui ele entra e nada permanece o mesmo. Olá, está no ar seu programa Problemas e Soluções. E nós estamos aqui exatamente para mostrar para você que existe uma solução, que existe uma saída. Hoje, terça-feira, dia 2 de setembro, em todos os templos da Universal, estamos vivendo este propósito, o Dia da Luta pela Saúde no campo espiritual. Estamos pedindo para as pessoas trazerem uma toalhinha pequena, uma toalha de rosto, para ser consagrada, e vamos ensinar você como essa toalha vai ser usada como um contato, um ponto do despertar da sua fé entre você e Deus. Você que está sofrendo de uma forma que você não aguenta mais. Você diz assim: olha, são tratamentos, exames, remédios, vai na clínica, vai no posto de saúde, volta no hospital, eu já estou assim há meses, eu já não sei mais o que fazer. Talvez você deixou de trabalhar, não tem conseguido cuidar nem da sua casa, nem de si próprio por causa da enfermidade. Está na hora de você trazer o seu problema para o campo espiritual, porque aí sim você será forte, vai ter forças para lutar e vencer essa enfermidade. Pastor Adriano, hoje, primeira terça-feira de setembro, este dia todo especial para as pessoas que estão sofrendo problemas de saúde. É verdade, bispo, e quando falamos em lutar pela saúde, são muitas as pessoas que vêm lutando no campo físico, remédios, tratamentos, enfim, em busca de vencer essa doença. Mas quando nós trazemos para o campo espiritual, nós contamos com Deus. E o poder de Deus não se limita à gravidade de uma enfermidade, ao nome de uma doença. Por isso, hoje estaremos lutando pela saúde no campo espiritual. E com certeza o milagre há de acontecer. 3216-6162, você pode ligar agora, 3216-6162, e pelo WhatsApp 11-3573-3500. Você que precisa conversar com alguém, precisa desabafar, você diz assim: olha, eu já perdi as esperanças, meu familiar está hospitalizado há meses e não há, assim, expectativa de alta tão cedo. Os médicos ora dizem uma coisa, ora dizem outra, porque os médicos dizem de acordo com a evolução do paciente. Se o paciente melhora, eles vão dar um boletim positivo. Se o paciente piora, eles vão ter que dar um boletim negativo. Eles têm que trabalhar com a ciência. Essa é a realidade. Eles trabalham com fatos, com evidências. Por isso que você precisa usar a fé. A fé é o poder de Deus
que opera em nós. A fé é quando você leva o seu problema para o campo espiritual. Você tira do campo físico e traz para o campo espiritual. Você continua seguindo as orientações médicas, continua fazendo o seu tratamento, é óbvio, porque a fé trabalha com a inteligência. A ciência e a fé são parceiras, não são opostas, não são adversárias, mas você une o seu tratamento médico à fé. E aí você traz o seu problema para o campo espiritual e no campo espiritual você é mais forte. O dia todo hoje, em todos os horários estão aparecendo aqui no seu televisor. Nós estamos aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. É isso aí, atendimento pastoral antes e depois de todas as reuniões. Você vai tocar no véu de cruz, como você vê aí nas imagens. E vamos determinar que aconteça o milagre na sua vida. Aquilo que você não tem conseguido, pelos meios que você tem buscado, você vai conseguir através da fé. Não custa nada para você, tá? A entrada é gratuita, o estacionamento é gratuito, creche para as crianças, você não paga absolutamente nada. O que você tem que fazer é vir. Está aberto a pessoas de todas as religiões, independentemente do seu credo religioso, as portas estão abertas para você. Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, aqui na ilha, em todos os templos da Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa aí na sua cidade. Para você que está em São Paulo, Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, nos horários que você já conhece, especialmente às 20 horas. Agora, tudo depende de você dar um passo de fé. Se você apenas depender da oração que nós vamos fazer aqui, você pode ter uma melhora, um alívio, mas a solução depende de você partir para cima deste problema, trazê-lo para o campo espiritual e aí sim você irá vencer pela fé. Vamos a essa chamada que fala a respeito, a gente já volta. Lutar. Essa é a palavra que define a vida de quem enfrenta uma doença. Inúmeras pessoas têm batalhado de diversas maneiras, mas o resultado nem sempre é o esperado. Quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, remédios e tratamentos. Mesmo com todos os recursos, grande parte delas não conseguem vencer essa luta. Mas existe um tratamento, um campo espiritual, onde usamos as armas da fé e contamos com o poder que vem do alto. Se você deseja chegar ao fim dessa luta e sair como vencedor sobre todas as doenças, venha nesta terça-feira e participe do Dia da Luta pela Saúde, no campo espiritual. Traga uma toalha de uso pessoal para ser consagrada. Às 7 horas, às 10, meio-dia, às 15 e às 19 horas. Na Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, em Florianópolis. Plantão espiritual durante todo o dia de hoje, nesta terça-feira, determinando a saúde. Traga o seu problema para o campo espiritual. Aqui você é mais forte. Pastor Adriano e Pastor Roberto, o dia todo hoje, de plantão para ajudar as pessoas que têm problemas de saúde. Toda uma equipe de fé preparada para lhe ouvir e ajudar você. Você pode ter certeza que fazendo a sua parte, buscando esse Deus de milagres, com certeza essa história de dor e sofrimento será transformada em um grande testemunho. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, os horários estão aparecendo aqui no seu televisor, especialmente às 7 da noite. Pode ter certeza que aquilo que você não tem conseguido, pelos meios que você tem tentado, você vai conseguir através da fé. E nós estamos vivendo nas quartas-feiras as noites dos vencedores. Essa noite toda especial, e vamos falar nesta quarta-feira, primeira quarta-feira de setembro, sobre o trono de Deus. Vamos a uma matéria que trata do tema e a gente já volta falando mais a respeito. Os verdadeiros vencedores relatados na Bíblia são aqueles que permanecem até o fim com a sua fé intacta.
Eles sabem que a luta é no campo espiritual. E para isso, é preciso estar preparados. O mundo espiritual é esse mundo que nós não vemos, eu não vejo, você não vê, mas ele existe. E é o mundo espiritual que influencia o mundo físico. É o mundo espiritual que rege o mundo físico. Então, mais uma razão pela qual você deve entender a necessidade de ser selado com o Espírito Santo. Fazer parte desse grupo seleto que herdará a coroa da vida requer sacrifício. E para que a caminhada seja alcançada com sucesso, é preciso seguir 3 etapas. Nós concluímos que a obra de Deus na vida de uma pessoa, ela começa com a libertação espiritual. O segundo passo é a conversão. A conversão é o ato do arrependimento, seguido do batismo nas águas. Depois disso tem que acontecer o quê? O batismo com o Espírito Santo. A vida de um vencedor não é fácil. Ele sabe que o resultado esperado supera as dificuldades enfrentadas e, por isso, não mede esforços para superar a si mesmo. Essa mentalidade é compartilhada por aqueles que fazem parte das reuniões nas quartas-feiras. Ó, vem Espírito Santo, vem fazer a obra na vida dessas pessoas, vem Espírito Santo transformar o interior dessa pessoa. Se ela precisa de um novo coração, então faz acontecer esse milagre. Se ela precisa de uma nova natureza, faz acontecer esse milagre. Mas faz a obra, Espírito Santo. Isso, fale com Deus, rasgue a sua alma em oração neste momento, em nome do Senhor Jesus. Eu conheci o trabalho através dos meus pais, que a gente já vinha na igreja desde que eu nasci, só que, contudo, eu não praticava o que era falado. Eu realmente vinha e achava que isso era o suficiente. Então, se eu não matasse, não roubasse, não fizesse coisas realmente que chamam a atenção como errada, eu já estava salva, já estava tudo certo. Então eu vinha na igreja, mas eu não conhecia a Deus de verdade. E foi através das reuniões de quarta-feira que eu pude entender isso. A ficha caiu de que eu realmente precisava de ajuda, tanto fisicamente, mas principalmente o espiritual, que eu tinha muito complexo de inferioridade, eu cheguei com depressão. Então até eu realmente assumi que tinha um problema na minha vida, eu precisei enxergar isso dentro de mim, e as reuniões foram me mostrando como lidar com tudo isso. E hoje, para mim é fundamental a quarta-feira para fortalecer a minha fé, o meu espírito, e eu permanecer principalmente não só na igreja, mas na palavra de Deus, obedecendo o que é ensinado. Então eu tive que sacrificar, renunciar à minha vontade, os meus desejos, me batizei nas águas e comecei a minha busca pelo Espírito Santo, realmente colocar ele como prioridade na minha vida, até receber. Aquele vazio, a depressão, a tristeza, os conflitos não existem mais, existe a paz, é uma vida completa e feliz de verdade, é tudo diferente. Se você deseja ser um vencedor aqui neste mundo e garantir a salvação de sua alma, participe nesta quarta-feira da Noite dos Vencedores, às 19 horas, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. E nesta quarta-feira, primeira quarta-feira de setembro, na Noite dos Vencedores, vamos tratar deste tema, o trono de Deus. Mais uma recompensa para o vencedor. Jesus disse que aquele que vencer irá se assentar com ele no seu trono, assim como ele se assentou com o Pai. Mas o que isso significa na prática, para mim e para você? Qual é a lição desta recompensa para os vencedores? Nesta quarta-feira, às 7 da noite. Eu gostaria de falar com você que tem tido dificuldades em crer. Você que diz assim, olha, eu acompanho os programas, eu creio em Deus, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em crer que isso pode acontecer comigo, que eu possa ser um vencedor ou uma vencedora. Parece que
É possível na vida dos outros, mas não é possível para mim. Então, o que você deve fazer? Esteja na igreja nesta quarta-feira. Se você tiver uma Bíblia, traga a sua Bíblia. Nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos ensinar você o caminho para se tornar um vencedor. Vencendo seus traumas, seus medos, suas dúvidas, seus complexos de inferioridade, vencendo a dor do passado, a dor da rejeição, do abandono. Talvez você é aquela pessoa que sofra de um luto prolongado. Nada consegue fazer você esquecer da dor. A dor está aí. A ferida emocional permanece aberta. Portanto, nesta quarta-feira, se você quiser, as portas estão abertas para você. Durante todo o dia, às 7, 10, meio-dia e 3 da tarde. E à noite, às 7 da noite, a noite dos vencedores. A noite do trono de Deus. Eu vou estar aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, começando essa reunião, este encontro especial, às 7 em ponto. E em todos os templos da Universal, nossos colegas, pastores que trabalham nesta mesma fé, neste mesmo espírito, você também pode ir a uma Universal mais perto de você. Basta que você acesse universal.org/localizar. E para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas. Ou em um Universal mais perto de você. Acompanhe essa chamada e a gente já volta. Daqui a pouquinho vamos orar em seu favor. Mesmo os mais poderosos tronos da terra, inevitavelmente se desfazem em pó. O poder, a glória e até o nome dos grandes, cedo ou tarde, caem no esquecimento. Mas existe um trono que permanece para sempre. Aquele que Jesus prometeu ao vencedor. O direito de se assentar com ele no trono do próprio Deus. Nesta quarta-feira, 3 de setembro, a noite do trono de Deus, em qualquer templo da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Noite do trono de Deus, em todos os templos da Universal, dando sequência à série dos vencedores. Se você quer ser um vencedor, uma vencedora, então se esforce para estar presente nesta quarta-feira, que será a primeira quarta-feira do mês de setembro. E nós estamos vivendo a expectativa do encontro com a paz. No primeiro domingo de setembro, 7 de setembro, também feriado nacional, estaremos orando pela paz no nosso país, na nossa nação, mas acima de tudo, por essa paz no seu interior. Para a nação ter paz, as pessoas que formam essa nação precisam estar em paz. Não é verdade? Para ir na sua família haver paz, para cessar as brigas, as contendas, as intrigas, o desrespeito, a falta de amor, para que os argumentos e as discussões cessem aí dentro da sua casa, só tem um jeito. As pessoas que moram aí têm que ter paz dentro de si. A gente só pode dar aquilo que tem, não é verdade? Então, quando você vê pessoas agitadas, irritadas, os nervos à flor da pele, essas pessoas não estão em paz. E porque elas não estão em paz, elas só podem dar o que têm. Essa é a realidade. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E você, tem paz? Preste bastante atenção na pergunta. Se fosse possível comprar paz, quanto você acha que custaria? Quanto que os bilionários deste mundo estariam dispostos a pagar pela paz? Você sabe que o mundo vai à guerra em busca de paz. Olha só que coisa. Já parou para pensar? Talvez você seja esta pessoa que não tem tido paz consigo mesmo. Se você não está em paz consigo mesmo, então certamente você não vai conseguir viver em paz com ninguém. Você precisa resolver este problema. Há pessoas que dizem assim: eu daria tudo que eu tenho para ter 1 minuto de paz.
Acompanhe essa chamada que fala a respeito e a gente volta para mostrar para você o segredo para você encontrar a verdadeira paz. Se tem uma coisa que cada vez mais parece distante do ser humano, é a paz. Mas também olha o estado que o mundo está, você diz. Tem música, bebida, drogas, tiros. Novos ataques aumentaram. Uma grave crise nas contas públicas. De fato, não vivemos dias fáceis. Mas ainda assim, a paz existe. E não é a paz de um lugar isolado ou do som da natureza. Não. A verdadeira paz existe. E quem a criou quer estabelecê-la, sabe onde? Bem aí, dentro de você. E sabe o que te separa de encontrá-la? Apenas uma decisão. Domingo, 7 de setembro, o dia do encontro com a paz. Às 7, 9h30 e 18 horas. Em qualquer igreja universal no Brasil ou no mundo. Saiba a mais próxima de você pelo localizador universal.org/localizar. Domingo do encontro com a paz. Você gostaria de se encontrar com a paz? Há pessoas que pensam que paz é algo circunstancial. Tudo tem que estar tudo certinho, direitinho, para a pessoa ter paz. Na verdade, a paz não significa ausência de problemas, mas significa que, a despeito dos problemas, você precisa e tem que ter paz. Se não for assim, como você vai saber o que fazer para resolver os seus problemas? A Bíblia nos mostra o caminho para a verdadeira paz. Olha só o que diz o texto sagrado, por favor. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Aqui está falando do Senhor Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras significa feridas. Então aqui, nesta passagem de Isaías 53, versículo 5, você consegue entender o propósito do sacrifício do Senhor Jesus. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Está aí, ó. Por causa das nossas iniquidades, ele foi castigado. E esse castigo traz a paz. Só Jesus pode te dar a paz, porque ele pagou o preço para você ter paz. Paz e saúde. Saúde e paz. Portanto, se você quer ter paz, a oportunidade está chegando até você. Venha buscar na fonte. E a fonte não é a igreja, a fonte é o Senhor Jesus. Ele disse, eu vos dou a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Portanto, se você não tem tido paz, de repente você diz assim, meu marido me tira a paz, meu filho me tira a paz, minha esposa me tira a paz, meu chefe me tira a paz, meus funcionários aqui na empresa me tiram a paz. Tem algo tirando de você sua paz? Então é porque essa paz é momentânea, é a paz do mundo. Mas quando você receber a paz que só o Senhor Jesus pode lhe dar, porque ele pagou o preço, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, quando você o aceita, quando você o recebe em sua vida, então com ele vem a paz. A paz de uma consciência limpa, a paz do perdão, a paz da aceitação por parte de Deus. Só Deus pode te dar a verdadeira paz. Neste domingo, o dia do encontro com a paz, eu estarei com você especialmente às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, como você tem vivido sua vida. Você quer ter paz? Você tem sede de paz? Então você vai encontrar essa paz em Jesus. Só o Senhor Jesus Cristo pode te dar a verdadeira paz. Viagens, compras, relacionamentos, realizações profissionais, conquistas materiais,
nada disso pode te trazer a paz. Somente Jesus, porque Ele pagou com a sua própria vida para que você e eu e todos nós que nele cremos pudéssemos ter paz. Neste domingo, especialmente às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres, o domingo do encontro com a paz. Acompanhe esse testemunho e a gente já volta. Laiane, como que você conheceu o trabalho da Igreja Universal e com quais problemas você chegou aqui? Eu cheguei aqui com a minha vida totalmente destruída. Eu cheguei com depressão, tinha crises de ansiedade, eu me mutilava, me machucava, me agredia, puxava os meus cabelos, tinha fúrias de raiva. E foi assim que eu cheguei aqui, com esse desejo de morte. Eu não tinha mais vontade de viver. Qual foi o seu fundo de poço? O meu fundo de poço foi quando eu tentei contra a minha vida. Eu estava disposta a me jogar da ponte, mas eu não consegui sair do lugar, né? Eu estava no meu quarto, foi quando veio essa sugestão, só que eu não consegui. Eu cheguei a me levantar, mas não consegui sair do meu quarto. E quando foi que tudo começou a mudar? Foi justamente através desse convite, quando eu cheguei aqui pela primeira vez. Lá fora eu pensava que eu tinha amigos, né? Mas eram amigos que me levavam para o vício, para as drogas, para as festas. E aqui eu pude ter esses amigos de verdade. Eles me ensinaram a me aproximar de Deus e foi aí que começou a mudar. E o que você fez para se libertar de tudo isso? Eu comecei a participar das reuniões de sexta-feira, às quartas, os domingos, e ouvindo aquilo que o pastor ia falando nas reuniões, eu fui colocando em prática. E isso foi mudando a minha vida, como se quanto mais eu praticasse, mais o Senhor estava me limpando para que eu pudesse me entregar e receber o Espírito Santo. E quem é a Laiane hoje após receber o Espírito Santo? Então, aquela pessoa nervosa, depressiva, ansiosa, morreu, não existe mais. Morreu nas águas do batismo. E depois que eu recebi o Espírito Santo, eu pude ter paz. Como eu era uma pessoa muito perturbada, não dormia e tinha aquele desejo de morte, aquilo não existe mais. Hoje eu tenho vontade de viver e viver para agradar no Senhor. Valeu a pena se entregar de verdade? Sim, Senhor, valeu. A minha vida é transformada hoje. Tá vendo aí? Hoje a Laiane tem paz. Entregou a vida ao autor da paz e recebeu a paz por meio do Espírito Santo. Neste domingo, dia 7 de setembro, prepare-se, organize-se, convide a sua família e vamos buscar do autor da paz a paz real, verdadeira, que nunca mais vai sair de dentro de você. Eu tenho aqui a água viva, nós vamos consagrar, porque quando você chegar domingo, logo na entrada, nós estaremos colocando uma gotinha do milagre para que haja saúde. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, há pessoas que estão agora com uma garrafa d'água em mãos ou um copo com água em mãos. Eu peço que o Senhor consagre para a saúde dessa pessoa. Hoje é o dia da saúde. Vamos determinar a saúde física. E neste domingo especial, o dia do encontro com a paz, a saúde espiritual. Meu Pai, que assim seja, que todos que vierem no dia do encontro com a paz, recebam do Senhor a paz, sejam livres dos seus temores, dos seus tormentos e recebam a paz que vem do alto. É o que determinamos pela fé, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus e não se esqueça, tudo depende de um passo de fé da sua parte. Eu deixo você com um recadinho da Caminhada do Amor que vem aí dia 11 de outubro aqui em Florianópolis, no Parque da Luz. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Atenção, alunos da Escola do Amor. Temos uma ótima notícia para vocês. Sábado, dia 11 de outubro, às 9 horas da manhã, a Caminhada do Amor 2025. Para mais informações, kits e lugares, acesse caminhadadoamor.com.